Boa noite a todos. Com muita alegria e também com um pouco de tristeza, né? Vou explicar por quê. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais um dia de jornada de live temática. E um pouco triste porque é o nosso último dia dessa jornada, né? De antemão, gostaria de dizer a vocês que essa caminhada de jornadas de lives temáticas, ela tem nos dado um retorno positivo muito bom. A gente tem acompanhado os dados analíticos do próprio Instagram e nós temos ficado muito felizes com os resultados que nós temos obtido, né? A gente tem conseguido alcançar um público muito bom e isso é um resultado positivo porque a gente como um grupo de divulgação e popularização da ciência, nós não temos fins lucrativos no YouTube, no Instagram. A nossa única finalidade é proporcionar o compartilhamento do conhecimento científico. Então, quanto mais longe a gente chegar, quanto mais pessoas a gente atingir, a gente vai poder realizar esse processo de educação informal. Para quem vem acompanhando, né, esse projeto de jornada de lives temáticas é um projeto proporcionado pelo grupo de pesquisa Aqui Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em química. Nós agradecemos pela oportunidade à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao próprio Que Ciência e à Pró-Reitoria de Extensão de nossa universidade, devido ao edital UFAL Conectada. Nesse caminho que nós traçamos, a gente tem trabalhado diversos temas, né? A gente trabalhou aqui já a temática de nanotecnologia, a temática de biocombustíveis, a temática de enzimas, de impactos ambientais, diversos temas. Educação inclusiva, histórias em quadrinhos no ensino de química, tudo isso para que a gente possa discutir, para que a gente possa conversar de maneira descontraída, de maneira informal sobre diversos temas. Então, aqui é um ambiente que ele é criado para ser nosso. O nosso objetivo é justamente a interação, que vocês participem, que vocês perguntem, né? Lembrando que a gente não tem em nenhum momento objetivo de engrandecer, né? No sentido de ter fins lucrativos, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é unicamente divulgar ciências. Hoje nós iremos ter uma participação de mais um psicólogo. Na primeira jornada de live temática, nós tivemos a psicóloga Bárbara Abreu, que conversou conosco sobre a importância de termos uma rotina diária nesse período de quarentena. E hoje nós vamos conversar sobre aquele vazio existencial que muitas vezes a gente sente ou a gente vê outras pessoas sentindo e muitas vezes a gente não sabe nem reconhecer na gente, nem perceber os sinais no outro. Então a gente vai conversar justamente sobre isso. Esse processo de diálogo, de compartilhamento, ele também faz a gente crescer emocionalmente, psicologicamente, como pessoa, né? Que a gente possa ter cuidado conosco, assim como ter cuidado com o outro, com os nossos amigos de trabalho, com nossos familiares. Nós iremos conversar com o psicólogo Paulo Tiago. Vou ler o currículo dele para vocês, depois ele mesmo vai se apresentar informalmente, certo? O psicólogo Paulo Tiago, ele trabalha com logoterapia. Ele vai explicar um pouco mais pra gente também o que é isso. Ele é especializado em logoterapia e trabalha com análise existencial. Ele é formado pela Faculdade Católica de Fortaleza e ele tem mestrado em psicologia clínica e da saúde. Nós vamos aguardar um pouco o Dr. Paulo entrar, não sei se ele já conectou, mas se ele já estiver online, a gente convida ele. Dr. Paulo, se o senhor já estiver online, nós aguardamos o tchauzinho para que eu possa identificar e realizar o convite. Enquanto a gente aguarda o Dr. Paulo entrar, eu gostaria muito que, se vocês pudessem, entrassem no direct do Que Ciência e dessem a opinião de vocês sobre essas lives que nós temos tido durante esse período. Que professores vocês gostariam que a gente convidasse, que viessem conversar conosco, ou que tipo de temática vocês também gostariam que a gente abordasse, que a gente conversasse um pouco. A universidade, ela é sustentada em 3 pilares, né? Como eu sempre digo no início das lives. Nós trabalhamos com ensino, com pesquisa e com a extensão. O ensino, a pesquisa e extensão, nesse período de isolamento social, ele continua acontecendo dentro de nossa universidade. Os professores têm proporcionado cursos
dentro da plataforma Moodle. Tem proporcionado oficinas, tem proporcionado reforço escolar, com edital de monitoria online, para que os alunos também possam auxiliar outros alunos. As atividades de pesquisa, elas continuam, não de maneira efetiva na bancada, mas elas continuam pela leitura e escrita de artigos, que também é uma parte muito importante da pesquisa científica. E a parte de extensão, ela também continua com os editais que foram abertos, por exemplo, para que toda a comunidade que tenha ideias de extensão, de trabalhos que possam ser realizados à distância, possam ser executados. Então, a jornada de lives temáticas, ela tem esse alcance. É uma iniciativa de compartilhar ideias, de trocar ideias e compartilhar conhecimento com a comunidade. Deixa eu ver se o Dr. Paulo já está conosco. Me perdoe. Dr. Paulo. Me perdoe o atraso, já chego atrapalhando vocês. Não está atrapalhando não, que é isso. Nosso muito obrigada por estar conosco nesta noite para conversarmos um pouco. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Eu parabenizo a professora Monique e o Instituto Que Ciência pela iniciativa. Projetos na área da educação têm precisado muito disso. Nesse momento em que as redes sociais têm sido o caminho para difundir conhecimento. Então, parabéns, professora Monique, parabéns ao Que Ciência pelo projeto. E feliz por estar aqui com vocês. Doutor Paulo, eu apresentei um pouco você, falando um pouco sobre o seu currículo e tudo, mas eu queria que você se apresentasse primeiro informalmente, né? Falando quem é o Dr. Paulo, com o que ele trabalha, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Se você pudesse aproximar um pouco mais da câmera, para que o áudio fique melhor, a gente agradece, porque às vezes fica distante e o pessoal não escuta bem. Avisa aí o pessoal, se você não estiver ouvindo, pegar um fone aqui para ver se o microfone fica perto, para melhorar. Tá bom para você, Monique, agora, o áudio? Para mim está legal. Não sei se para o pessoal está também, mas acho que tá ok. Veja aí, pessoal, dá um joinha aí, alguma coisa aí para orientar, para a gente falar bem. Vou colocar um fone, porque o microfone fica perto, e aí o áudio fica melhor, eu acho. Ficou melhor já. Sabe que eu sou uma porcaria com esse negócio de tecnologia? Ficou melhor? Pronto. Certo, apresentar informalmente. Meu nome é Paulo Thiago, eu sou psicólogo e logoterapeuta, tá? Atuo especificamente na clínica, no consultório, e nas horas vagas a gente vai dando aí uma assistência ao pessoal da Academia de Psicologia. Nós temos um grupo de estudos Logoterapia Alagoas, onde a gente trabalha especificamente o conhecimento do sistema teórico-prático desenvolvido por Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, mas não só. A gente tenta juntar com outros alunos e colegas de trabalho para debruçar-se pela psicologia em si, pelo adoecimento da alma, das emoções em si. Eu sou, aí, estendendo um pouquinho a divulgação, não gosto muito de falar de mim, mas eu sou casado há 23 anos, minha esposa está aqui na live também, de Penetra, aqui falando com a gente, Joseane. Tenho 3 filhos, Felipe com 20 anos, Maria com 12 e o Pedro Bento com 1 ano e 8 meses. 2 anos e 8 meses, correção aqui da minha administradora, que acabou de corrigir, são 2 anos e 8 meses. Ele aprendeu a pular, sair do berço hoje, tá um negócio sério, nem o berço segura ele mais. Então, eu trabalho com logoterapia desde a minha formação, tá? Tenho feito outros trabalhos também na área da educação. Tive na UFAL algumas vezes, a convite, inclusive pelo curso de psicologia, há mais ou menos 2 anos atrás, fizemos um mini curso de logoterapia. Outras áreas também, trabalhando com atuação voluntária em escola da rede pública, mas especificamente a minha atuação é na clínica, como psicoterapeuta. Essa é a minha atuação. E acho que é isso, né, professora? Eu acho que eu apresentei direitinho, tá tudo certinho aí? Tá tudo certo, é isso mesmo. Doutor Paulo, vou chamar de Doutor Paulo porque eu tenho o costume de chamar assim. A temática da live de hoje é justamente essa questão de vazio existencial.
Que a gente vê muitas Certo. vezes o pessoal dizendo: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não vejo sentido na minha Uhum. vida, eu não tenho projetos futuros, eu não vejo uma razão para eu viver, tudo que eu faço dá errado, nada dá certo. Que vazio existencial é esse, doutor Paulo, que muitos dos nossos jovens estão vivendo hoje, nessa modernidade? É, Viktor Frankl, lá na década de 20, ele teve lá em Viena um surto de suicídio entre jovens. Era uma experiência parecida com essa que nós vivemos hoje. E o que ele identificou como causa maior daquele surto de suicídio foi o que você chamou, e nós costumamos dar o nome de vazio existencial. Uma falta do para que viver. As coisas ao redor parecem não ter mais sentido. Algumas das queixas chegam a dizer que a vontade é dormir e não acordar mais. O vazio existencial, Monique, é o tédio diante da vida. É quando as coisas ao redor não parecem mais ter propósito. Mas repare, todas as pessoas e toda pessoa humana, ela tem sentido na vida. A vida sempre tem sentido. O problema é a direção que eu dei à vida. Para onde eu estou apontando o olhar. Quando você falou aí, as coisas não dão certo, as coisas não estão funcionando. E o pior, Monique, é que nem sempre quem está vazio, as coisas não funcionam. Tem pessoas que estão com a vida relativamente funcionando, mas o vazio, aquilo que parece estar localizado no peito, a impressão é essa, a impressão é que está localizado no peito. Esse vazio continua impregnado na alma da pessoa. E o que é que significa isso? Por que isso é causado? O homem moderno, Monique, ele mudou de direção. Ele voltou-se para si mesmo de forma exagerada. Quando eu olho para mim mesmo de forma exagerada, para as coisas que me acontecem ou para as coisas que não me acontecem, essas coisas se amplificam, ficam muito maior. O que é que o homem vazio persegue hoje? O homem vazio persegue hoje a vontade do prazer e a vontade do poder. São as duas buscas que o homem moderno tem perseguido. Cada vez mais você vê os nossos jovens, você como professora tem percebido isso, ou como pessoa, nos bairros, nas famílias. Os jovens têm consumido mais droga, o jovem tem consumido mais álcool, o jovem tem feito sexo de forma irresponsável com muito mais intensidade. A busca pelo prazer tem sido uma das coisas principais da pessoa humana, do homem moderno. Repare, não quer dizer que a gente não deva buscar o prazer. O prazer faz parte também da vida humana. E por outro lado, a busca pelo poder. A gente fica procurando os currículos, o status, a ser visto na sociedade. A gente gosta de liderança. Quando essas coisas não acontecem de forma voluntária, o homem se esvazia. A busca pelo prazer e a busca pelo poder excessivos, na verdade, Frank disse que o poder e o prazer são necessários, são importantes para a pessoa humana, mas ele acontece como um acidente de percurso. A busca pelo prazer, por exemplo, eu me apaixono e essa paixão provoca também prazer em mim. Eu me divirto com os amigos e posso beber. A busca pelo poder não deve existir e o poder é uma consequência. Eu me dedico a uma profissão, eu me dedico a uma relação e nisso eu sou identificado, eu sou reconhecido. O problema é quando a gente faz o caminho inverso. Basta, quando a gente fala do ambiente acadêmico, você citava aí, antes de eu entrar na live, o número de jovens universitários procurando assistência psicoterápica no núcleo de psicologia da UFAL ou não, ou fora disso. O sofrimento do jovem na universidade ele é assombroso. Ele é muito maior do que a média nacional. Por exemplo, as ansiedades no Brasil é um dos maiores dos países que mais tem incidência de ansiedade, chega em torno de 9% da população. No ambiente acadêmico, isso pode passar de 30%. A depender do curso, isso passa de 40%. E por que isso está se repetindo tanto no ambiente universitário? As profissões, as atuações, antes desse voltar para si mesmo que nós vivemos do homem moderno, ele sempre foi um dom de serviço. O homem procurava ser médico porque queria cuidar. A mulher queria ser professora porque gostava de ensinar.
procurava-se uma profissão de alguma forma para cuidar de algo, nem que fosse da própria família. O jovem hoje não procura uma profissão para cuidar, não tem vocação mais. O jovem procura hoje uma profissão para ter status, para ter recompensa financeira, que tudo isso é importante. Tudo isso é importante. O ambiente acadêmico tem sofrido, além de outros problemas que a gente pode abordar em outros momentos, mas, sobretudo, o jovem de hoje da academia não tem vocação. Os jovens são empurrados para a academia. A criança com 12 anos está fazendo o simulado para o Enem. A única missão de um jovem hoje é passar no vestibular. Só que ele não se identifica com as profissões. Ele não tem uma vocação a realizar. Entre outras coisas, entre outros motivos, inclusive de ordem ideológica, mas um deles, e talvez um dos mais graves, é que na academia o jovem não tem vocação. Lógico, generalizando, alguns têm, um número significativo tem, mas a falta de vocação tem provocado no jovem universitário esse vazio que, infelizmente, tem torturado esses jovens. Doutor Paulo, me diga uma coisa. Quando a gente sofre de vazio existencial, como é que a gente consegue perceber esses sinais na gente, esse sintoma? Como é que eu sei que eu estou entediada e quando eu sei que eu estou depressiva? Como é que eu sei que eu estou me sentindo apenas só ou estou com um vazio existencial? Ou quando eu posso identificar isso num familiar meu, num amigo? Como é que eu posso identificar, até para a gente poder ajudar esse processo? Monique, eu só separaria aqui a história do tédio. O tédio, na logoterapia, é a causa do vazio. Então, assim, entediar no senso comum é perder assim, a disposição, não sentir vontade, no senso comum. Na logoterapia, o tédio é um sintoma que provoca o vazio existencial. Mas voltando para o restante da pergunta, como é que eu posso identificar se essa tristeza, se essa solidão, ela é patológica, se isso faz parte do vazio existencial ou é algo comum? Monique, é outro problema do homem moderno, repare. O homem moderno não consegue deixar de ser visto. Se ele não for visto, ele se sente só. Veja a tortura que é hoje, um jovem mandar uma mensagem no seu WhatsApp e você não responder. Ele entra em desespero. Se ele não for visto, ele entra em desespero. A solidão, ficar só, ausentar-se de atenção, é algo normal. Ninguém pode ser visto e ter atenção o tempo todo. Isso não é possível. Sentir-se um pouco só, sentir falta das pessoas, sentir falta de alguém, isso não tem nenhum problema. Quando isso é um problema? Quando existem pessoas ao meu redor, quando existe família, quando existem amigos, quando existe alguma interação social e ainda assim existe uma solidão. Nesse sentido, essa solidão sim faz parte do vazio existencial, dessa neurose existencial. Essa solidão que não condiz com a realidade. As pessoas estão ao meu redor, eu participo de grupos, eu me envolvo em pesquisa, tentando levar para o ambiente universitário. Eu me envolvo em pesquisas, eu faço viagens com o grupo da universidade. Mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu me sinto só. Essa percepção distante da realidade, essa sim faz parte do vazio existencial ou da neurose existencial. Como é que a gente pode identificar nas pessoas, em nós mesmos, para começar, e nos nossos amigos e parentes, que essa pessoa sofre de vazio, essa pessoa está vivendo uma neurose existencial? Sintomas muito parecidos com os da depressão ou os dos transtornos de humor. Vontade de se isolar, perda de prazer nas coisas que tinha antes, que antes fazia com muita satisfação, hoje faz com muita dificuldade. Desregulação no sono para hipersonia ou insônia. Alteração no apetite, né? Para mais ou para menos, comendo mais ou comendo menos. Uma percepção negativa de tudo e de todos. As coisas estão funcionando mais ou menos normais, mas eu só consigo enxergar aquilo que está ruim. Eu só consigo enxergar as coisas que acontecem negativamente. Isso, para mim, perceba, em mim, eu preciso ter uma avaliação um pouco mais clara daquilo que está acontecendo. Um pouco mais clara.
Se eu estou vendo as coisas de forma muito negativa, de forma distorcida da realidade, mas como é que eu vou saber que está distorcida da realidade se eu estou dentro do sofrimento? Perceba como as pessoas ao seu redor, principalmente as mais próximas, estão convivendo com você. Se as coisas estão tão ruins, por que essa sensação de pessimismo não está no seu namorado, não está na sua namorada, não está no seu esposo, na sua esposa? Porque essa sensação de pessimismo não está na tua família, no teu pai, na tua mãe ou no teu colega de turma. Porque essa sensação de tudo está dando errado não acontece com as outras pessoas. E aí você consegue perceber que a tua percepção da realidade está disfuncional. Existem outros aspectos que a gente precisa dar atenção aqui com relação ao vazio. O vazio existencial é um sintoma presente principalmente nos transtornos emocionais. Depressão, transtorno bipolar e outros. Principalmente. Essa percepção precisa estar atenta. Eu preciso estar atento quanto a isso. Como é que eu posso avaliar em mim esse sofrimento? Olhando como as pessoas estão ao meu lado. Se o meu pessimismo não for condizente com aquilo que está acontecendo comigo, aí eu vou levar para o ambiente acadêmico. Eu estou com uma turma do meu projeto de pesquisa. Todos se divertem, todos estão felizes e eu continuo triste. Viajamos para participar de um evento. Todos aproveitaram, eu inclusive estou fingindo que estou sorrindo, perceba. As pessoas em vazio conseguem inclusive fingir socialmente que estão bem. Mas quando eu paro e me olho, eu percebo que o sorriso foi forçado, que a alegria não é verdadeira. Significa aqui, Monique, que eu preciso de ajuda urgentemente. E assim com o nosso familiar. Perceba, a gente está em casa entre os amigos e irmãos, e o meu amigo, o meu irmão, sempre pessimista, sempre lamentando, sempre sofrendo. Esse sintoma, e você percebe que as coisas na vida dele, apesar de também poder estar dando errado, não está tão errado quanto parece. Esse meu amigo passou a se isolar, esse meu filho passou a se isolar. E aqui, como a gente está usando aqui as redes sociais de forma muito positiva, o refúgio da rede social é um dos primeiros. Esconder-se atrás da tela do aparelho telefônico é um dos primeiros sintomas. Porque o acesso é muito imediato. Olhar para as pessoas que se isolam, que se queixam, repare, Monique, se queixam de que não tem sentido. Muitas vezes essa queixa, Monique, ela é desconsiderada. Deixa eu contar aqui uma história que eu vi, não é nem uma história clínica, eu vi de um amigo. Uma mãe ouviu do filho, uma mãe professora, inclusive, ouviu do filho, no final de uma tarde, que ele estava cansado dessa vida. Era a afirmação que o filho fazia à mãe, que tinha acabado de chegar das aulas que ela tinha dado, cansada normalmente, e o jovem, adolescente jovem, que estava acontecendo tudo com ele estava namorando, estava estudando, tinha as atividades normais, chegou para a mãe e disse: mãe, eu estou cansado dessa vida. E a mãe, cansada, não conseguiu entender a queixa, disse: meu menino, tu tão novo, vai cuidar, vai se encontrar com outra namorada ou coisa do tipo. E passou. No dia seguinte, esse jovem, infelizmente, deu fim à própria vida. A queixa não foi ouvida. Não foi escutado a reclamação. E aí eu digo, eu também posso queixar a mim mesmo. Quando a vontade de desistir da vida existe, não quer dizer que eu vou dizer assim, eu estou com vontade de me matar. Ou eu vou dizer para Monique, Monique, eu estou com vontade de me matar. Nem sempre a queixa é tão clara assim. A maioria das queixas são queixas subjetivas. Estou cansado, queria sumir, ir embora e não voltar mais, dormir e não acordar. Isso também é ideação suicida, presente nesse vazio, na neurose de massa. Essa queixa, Monique, Frank já fazia desde lá da década de 20, e ele na década de 50 disse que o século 20, agora 21, seria o século da neurose em massa. E a gente tem visto aí como nós temos vivido com os nossos jovens e adultos também, colegas de profissão, né, professores, psicólogos e outros profissionais, sofrendo da mesma forma. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem escutado a queixa. Não somente eu volto para mim mesmo, mas cada indivíduo voltado para si mesmo. Então não dá para ouvir o outro. Não dá para prestar atenção na queixa do outro.
um dos primeiros instrumentos que a gente precisa utilizar, Monique, para poder identificar o vazio é a escuta. Eu preciso estar disponível para escutar o outro. E para quem sofre, é a queixa. Eu preciso dizer. Eu preciso falar para as pessoas que eu estou sofrendo. Eu preciso falar que a minha vida não tem sentido. Eu preciso dizer para alguém. O problema é que eu fico envergonhado. Eu tenho vergonha de ser tratado como louco. Doutor E eu vou Paulo, escondendo sofrimento. tá me ouvindo? Pois não. Estou sim. Dentro desse contexto, a gente pode dizer que as pessoas continuam tendo dificuldade de procurar ajuda, porque às vezes elas até podem falar com um amigo próximo, mas elas têm dificuldade de procurar uma ajuda profissional, né, para lidar do assunto. Existe muito essa relutância ainda, essa resistência. Existe, é verdade. Hoje já foi pior. É claro, já foi pior. Nós já tivemos momentos em que só se procurava ajuda psiquiátrica ou psicológica quando as pessoas entravam em surto psiquiátrico, né? Uma virada maníaca ou coisa do tipo. Hoje melhorou, mas ainda existe muito. Existe muito por causa do preconceito, Monique. Quando a gente fala de preconceito, a gente pensa que o preconceito é só de para comigo, das pessoas com o meu sofrimento, mas existe o preconceito comigo mesmo. Porque eu não quero assumir que eu estou vivendo esse sofrimento. Porque procurar ajuda é admitir que estou doente. E eu não quero admitir. Eu não quero admitir que sou louco. Verdade. Porque em alguns momentos, possivelmente, eu também tratei como louco outras pessoas que sofriam do mesmo jeito. Inclusive perto de mim, que eu não conseguia entender, agora é a minha vez de sofrer, e se eu for procurar ajuda, eu estou admitindo minha loucura. E aí eu posso dizer, Monique, sem ajuda, a possibilidade de sair do sofrimento, ela é muito, muito, muito difícil. Eu não posso dizer uma expectativa de quantos porcentos consegue fazer isso, porque eu confesso que na minha experiência clínica, eu não conheci essa pessoa que saiu desse sofrimento sem ajuda. E claro, nem sempre a ajuda é necessariamente profissional, pode ser outro tipo de ajuda. Pode ser a ajuda da família, pode ser a ajuda no ambiente religioso, mas precisa ter ajuda. Ah, Paulo, tem que ser um psicólogo. Na verdade, nós estudamos para que, com a ajuda da ciência, ajudar essas pessoas. Mas aí é possível também superar o sofrimento com a ajuda de outros, mas tem que pedir ajuda. E para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, Monique, aprenda a sofrer. Só admitindo o sofrimento eu posso cuidar dele. Eu não consigo curar nada que eu não admita. Eu não posso cuidar de nada que eu não aceite que existe. Existe o preconceito, de fato, Monique, aqui, para procurar ajuda. Exato. Você me ajuda, senão eu falo a noite toda, pelo amor de Deus. Tá bom. A gente tem aqui a pergunta da Mônica, que ela faz referência às primeiras palavras que o senhor fez, falando sobre a necessidade que o homem tem de buscar o prazer, de buscar o poder, por exemplo. Aí ela pergunta, como se livrar dessa busca excessiva? É uma pergunta da Mônica. Oi, Mônica. Boa noite, minha querida. A gente precisa ordenar os valores, Mônica. Na verdade, se a gente puder, a gente nem busca essas coisas. Elas vão acontecer. A gente tem que ordenar os valores. A gente chama, na filosofia de Max Scheler, é um filósofo contemporâneo, ele fala de uma hierarquia de valores. Eu preciso ordenar isso diante das minhas escolhas. Como nós dissemos, não significa que eu não deva ter prazeres, que eu não deva ter recompensas, aquilo que a gente chama de poder. A gente está fazendo uma referência aqui à psicanálise e à psicologia individual de Adler, que elas trabalham com prazer, grosso modo, e com poder, com Adler, grosso modo. Né? Não quer dizer, eu preciso colocar diante de mim os valores. O que é que me torna eminentemente humano? Aí aqui a gente faz um aporte com a antropologia frankliana. O que é que me separa das outras espécies de animais? Algumas coisas me faz participar, me faz comum com eles. Algumas características minhas me faz comum com eles. Mas quais são as características em mim, na pessoa humana, que diferencia dos animais?
que diferencia das outras espécies, ou seja, que me torna pessoa humana, mais humano. Parece que pessoa humana é redundante, mas não é não. Tem pessoa que não é mais humano. Então, pessoa humana, o que é que acontece? Eu preciso guiar as minhas escolhas a partir desses valores. Dos valores que são diferenciados dos outros animais, que não se repetem nos outros animais. Que seriam esses? O amor. Quando eu busco esses valores, a própria religião, você percebe, esses valores, eles não se repetem nas outras espécies. Se eu conduzir as minhas escolhas para os valores, tradição, ética, moral, religiosidade, repare, eu não estou falando aqui de instituições, estou falando da dinâmica do homem no seu processo metafísico. Cada qual no seu lugar, no processo metafísico. São dimensões que você não consegue enxergar em outras espécies. Um outro animal não guarda tradições. Um outro animal não tem valor e ética. Um outro animal não pode ser religioso. Então, se eu conseguir conduzir as minhas escolhas para os valores, a busca pelo prazer e a busca pelo poder vai voltando para o seu lugar, porque ela deve existir. O prazer precisa ser saciado, sim. O poder precisa ser recompensado. Mas eles vão voltando para o lugar. Repare, veja bem. Se você pega os grandes homens e mulheres da história da humanidade, aqueles que fizeram grandes feitos, você não consegue enxergar nele um homem ou mulher egoísta, grandes feitos para a humanidade, querendo aparecer, por exemplo. Ele procurava o serviço, ele procurava os valores, ele tentava realizar na sociedade, no mundo e na sociedade onde ele vivia, na comunidade, ele tentava executar os valores. E aqui a gente poderia citar uma infinidade de nomes conhecidos. Esses homens e essas mulheres, eles colocaram como guia das suas escolhas os valores. Agora, é claro, eles foram recompensados. Por exemplo, eles foram reconhecidos mundialmente. Isso é vontade de prazer satisfeita. Eles foram reconhecidos mundialmente pelo que fizeram. Mas eles não colocaram isso como centro, foi um resultado daquilo que ele fez. Se eu colocar nas minhas escolhas os valores, a vontade de prazer e a vontade de poder também serão saciadas. Mas serão colocadas no lugar certo. Doutor Paulo, aproveitando já que a gente está falando tanto na palavra valores, dê exemplos assim de valores. Porque pode ser que as pessoas interpretem até de maneira equivocada a palavra valores. Muito bem, Monique, bem perguntado. Porque existe uma coisa, existe o valor e a valorização, tá? O valor é um item universal, está em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. Valorização é aquilo que eu valorizo, aquilo que eu dou importância. Por exemplo, cuidar do outro é um valor, o cuidado é um valor. Que isso está presente em qualquer sociedade. Isso aqui, o valor, alguns chegam a discutir que o valor é algo criado pelas religiões para controlar os homens. Não, não é não. Onde não tem instituições, tem lá um homem de valor. A solidariedade, por exemplo, é um valor. É um bem que eu realizo. Todo bem que eu realizo é um valor. Cuidar, socorrer, é um valor. Aquilo que me faz eminentemente humano. A gente não pode dizer assim que valor é o que eu valorizo, porque pode ser que a pessoa que está nos vendo aqui ache que o valor é a carreira acadêmica dela. Não, a carreira acadêmica não é o valor. A carreira acadêmica é um instrumento para o valor. Se essa pessoa se dedicar a ser um bom professor, uma pessoa que acolhe os alunos, que a gente sabe que tem muita queixa de falta de acolhimento nos ambientes acadêmicos. Então, procurar o sucesso profissional não é o valor. Colocar minha profissão a serviço aí se torna um valor. Uma coisa é o valor, outra coisa é o que eu valorizo. É diferente. Muito bom. Tá? Então, o valor é sempre um bem que o homem pode realizar fora dele. Para além dele mesmo, para outra pessoa, para outra coisa, para uma causa, para uma missão, é algo para fora. Isso mesmo. Doutor Paulo, a gente tem mais perguntas. Eu vou fazer duas ao mesmo tempo para ver se a gente alcança mais pessoas. Deixa eu só dar uma baixada aqui, que deu uma travada nas perguntas. A gente tem a pergunta do Silvio Almena, que ele pergunta: como podemos ajudar alguém depois que identificamos nela esse transtorno de vazio existencial? E a pergunta da Iracema: os jovens não aceitam ser contrariados e ficam frustrados por qualquer coisa. Aí lembramos de quando bebê você dar tudo sem limites.
Aí ela um Uhum. pouco antes, ela ainda faz essa pergunta. Será que os jovens procuram drogas, farras exageradas para suprir esse vazio? E isso está relacionado com a vida dele dentro de casa ou não tem nada a ver? Eu vou começar pela última porque tá fresquinha, repare. Ela tá certa. O jovem de hoje não consegue se frustrar. É uma pena. Parte por causa da educação moderna, de satisfação do prazer da criança o tempo todo. Repare, se a gente não aprender a se frustrar quando criança, quando a capacidade de resiliência é maior, e eu sinto muito, meus queridos, você vai se frustrar, você vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde. Se você não criar essa capacidade de frustração, quando ela acontecer, é possível sim que eu entre em sofrimento. O jovem hoje, até tem umas brincadeiras aí nas redes sociais, o jovem Nutella não consegue mais sofrer. Sinto muito, meu querido, você vai sofrer, o sofrimento é inevitável. A diferença é como eu vou sofrer e o que eu vou fazer para superar ou até apaziguar o sofrimento e enfrentá-lo. A questão tem a ver com a família. Olha, em certa parte, sim. Nós temos uma forma de educar muito conivente com os desejos dos filhos. Tá? Em certa parte, sim. Mas eu não posso dizer que um pai e uma mãe que tentou fazer o melhor, corrigiu, educou, exercitou a resiliência do filho, deixou criar nele autonomia e superar os próprios sofrimentos, não significa que depois, num ato de liberdade, esse filho rompa com aquilo que a família propôs. Isso não tem como a gente prever. Mas se a gente olhar a forma de educar do homem moderno, é muito comum você ver uma criança mandando nos pais hoje. Por exemplo, eu estava certa vez almoçando com a minha esposa e na mesa do lado tinha um pai com um filho, aparentemente de ter ali uns 11 anos, 12 anos, e o filho estava com o aparelho telefônico, e o pai também, em frente um para o outro na mesa, e o pai falou alguma coisa pedindo o aparelho telefônico. E o filho respondeu, mas eu dou nada. Aí ele fala assim pro pai, viu? Foi você, me perdoe o linguajar, mas é desse jeito mesmo. Foi você que me deu essa porra. Fica lá, isso do lado, o filho dizendo pro pai. Isso do lado. Não significa que aquilo foi a única vez que o filho fez aquilo com o pai. Não foi. Ah, não significa que o pai precisa ser opressor, inibir todos os desejos da criança. Não, isso aí tem que ter um equilíbrio. Mas nós temos hoje uma educação familiar muito conivente com os prazeres do filho. E é claro, quando chega na fase ali da adolescência, quando as transformações estão acontecendo, evidentemente que o vazio se instala, a vontade de satisfazer, de ser percebido como eu era em casa, não vai acontecer. Sinto muito, meu querido. A forma com que seu pai lhe trata, lhe dando tudo e fazendo tudo que você quer, não vai acontecer quando você vem aqui para fora. E aí eu vou precisar me engajar em situações onde eu encontro pares. Exato. E algumas vezes os meus pares são usuários de drogas ilícitas, são pessoas que não têm responsabilidade com a própria sexualidade. Infelizmente, bateu o vazio. Eu quero ser visto de novo. Alguém precisa me ver. Alguém precisa me querer como meus pais me queriam. E quando chega aqui fora, infelizmente, não vai acontecer, meu caro. Você vai se frustrar. Se você não aprender a se frustrar quando a sua resiliência ela é mais desenvolvida na nossa fase da infância, principalmente na segunda infância, você não desenvolveu sua resiliência, sua capacidade de frustração, quando chegar na sua vida, na adolescência, na vida adulta, sinto muito, você vai acontecer. Sinto É muito, vai acontecer. verdade. É verdade. Me lembra a primeira É. pergunta aí do Luiz, eu acho. Oi? A primeira pergunta, eu acabei esquecendo. A Foi a do pergunta do Luiz. Silvio. Silvio, sim, qual foi a pergunta do Silvio mesmo? Deixa eu voltar. Ele falou que Vê o se que tu a gente acha. deve fazer quando a gente Hum, identifica que uma pessoa ela tem esse vazio existencial. Eu gostaria de aproveitar e já lançar as outras duas perguntas. A do hum. Diogo, que ele fala o seguinte: o que é que sente uma pessoa na hora que ela está cometendo suicídio? É um pouco difícil, porque, sei lá, se suicidou. Nossa Senhora.
Vamos lá. Na Mas a verdade, pergunta tá valendo. Deixa eu continuar só mais um pouquinho, porque a próxima é do mesmo naipe. O Francisco ele certo. pergunta o seguinte: a automutilação é um sinal de vazio existencial e de sentimento suicida? Me deparei uma vez com um dos meus alunos com um braço todo marcado. O que um Uhum. professor de escola, ou o que um professor ou a escola pode fazer nesses casos? Certo, certo. Primeiro, sobre a primeira pergunta lá, do vazio existencial. Eu acho que ele, até na pergunta, ele escreveu o transtorno de vazio existencial. O vazio existencial não é o transtorno, é um sintoma do transtorno, tá? Que está presente, sobretudo, no transtorno de humor, nas depressões, principalmente, tá? O que é que a gente faz quando identificar? Convencer essa pessoa a procurar ajuda. Não tem outra forma. Ajuda profissional, psiquiátrica e psicológica, ou outra ajuda da própria família. Às vezes a família não dá suporte, isso é uma realidade, a gente sabe disso. Nem sempre a família entende isso. Muitas vezes não entende, isso é uma verdade. Mas o que fazer quando identificar o sofrimento, o vazio existencial ou um transtorno de humor? Convencer essa pessoa a procurar ajuda. Sozinho é muito difícil. Sozinho vai ser complicado, tá? O que sente uma pessoa quando se suicida? Eita, macho. Repare, é difícil a gente afirmar. O que a gente pode dizer, o que é que está sentindo uma pessoa quando tem ideação suicida? Talvez essa resposta seja mais fácil de dizer. A queixa principal, a descrição do sofrimento de uma pessoa com ideação suicida é que a vida é insuportável. E interromper a vida seria interromper esse sofrimento insuportável. Não tenho como te dizer se isso acontece exatamente no momento do suicídio. Ninguém tem como dizer, a não ser aqueles que se salvaram. Mas a pessoa com queixa de ideação suicida, a sensação é que a vida é insuportável e que para interromper esse sofrimento insuportável, eu preciso interromper a vida. Tá? Essa é a sensação, a descrição do sofrimento de quem tem ideação suicida. Com relação à automutilação, nós temos duas formas de automutilação. Nós temos o transtorno de automutilação sem ideação suicida e temos o transtorno de automutilação com ideação suicida. Tá? Então, a pessoa que se mutila, nem sempre ela está tentando se matar. Tá? Pode ser que ela viva, isso é um transtorno, tá descrito nos códigos de doença, é o transtorno de ideação de mutilação sem ideação suicida. E por que uma pessoa, segundo as queixas, se machuca, se mutila quando está nesse transtorno? Por que ele se desenvolve? O sofrimento existencial geralmente é uma das principais queixas. Esse sofrimento que não passa. Quando a gente conversa com uma pessoa que pratica automutilação, é sempre dito, substituir uma dor pela outra. Minha alma está doendo. Eu faço um machucado no corpo para a alma, para suprimir o sofrimento da alma, das emoções. Existe a pessoa com automutilação e ideação suicida. Essa pessoa, de fato, ela está provocando sofrimento nela mesma, com o intuito de que uma hora ou outra ela cometa suicídio. Tem uma característica importante. A mutilação, a automutilação, ela causa uma dependência. Dificilmente uma pessoa que se mutila, ela pode dizer assim como um dependente químico. Eu me mutilei, eu era uma pessoa que me mutilava. Na verdade, ela vai ter que dizer assim, eu sou uma pessoa que não me mutilo mais. Alguém que nos ouve, talvez experimentou ou conheceu alguém que enfrentou a automutilação e quando sabe que tem relatos, que conhece pessoas que se mutilam, a chance de uma recaída é muito grande. Existe um desejo pela mutilação, ainda que sem o sofrimento. Às vezes, a vontade de se mutilar depois de superar a automutilação, perdão, existe uma vontade, não mais porque eu estou vivendo vazio ou um transtorno emocional. Porque cria um vício. E que vício é esse? Segundo a literatura, eu não fiz essa pesquisa, evidentemente, isso tem explicação lógica. Toda vez que a gente se machuca, um acidente normal, uma pancada no dedo, o nosso organismo ele tenta combater esse machucado imediatamente.
e ele libera um hormônio, ele libera um neurotransmissor, que é a endorfina. Quando eu me machuco, o meu corpo produz endorfina, porque esse neurotransmissor também é analgésico. E segundo a literatura, essas pessoas criam uma dependência da endorfina. E o nosso organismo faz uma relação, o machucado e a recompensa da endorfina. Então, toda vez, mesmo depois, 5 anos depois do último corte, ela encontra-se com uma pessoa que está se mutilando. A vontade de mutilar acontece de novo. Mas ela não tem sofrimento, agora ela já está administrando a própria vida, mas a memória dela consegue recuperar as experiências com a endorfina que ela teve quando se mutilava. Então, uma pessoa que se mutilou provavelmente vai precisar viver em vigilância contra a recaída, e aí eu não poderia dizer para sempre, mas por um longo tempo, com certeza. Exato. Doutor Paulo, a gente está caminhando para o final da nossa live, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre das pessoas que já tiveram a experiência de ir para um psicólogo, aí não gostaram do psicólogo e chegaram à conclusão que não se dá bem com o psicólogo e abandonaram essa procura. Porque às vezes é comum, né? Já fui para psicólogo, não gostei, não vou mais. Aqui a gente pode ter duas coisas acontecendo. A primeira, que é comum em qualquer profissão. Existem bons profissionais ou não. Né? Então, toda profissão. Existe o bom professor e o mau professor, o bom psicólogo e o mau psicólogo, o bom médico e o mau médico. Então, isso é fato. A gente não pode passar o pano na história, não. Então, uma das coisas que pode ter acontecido é que esse profissional tinha limitações. Acontece. A outra coisa é o que a gente chama de vínculo terapêutico, que é fundamental para o processo terapêutico se desenvolver, que é o vínculo criado entre o paciente e o terapeuta. Sem esse vínculo, a terapia não vai acontecer. E esse vínculo depende de empatia, de identificação. Infelizmente não acontece. Acontece em muitos casos, mas em alguns casos não acontece com um profissional. Então, quando uma pessoa procura um profissional de psicologia e não aconteceu, não gostou, essa é uma expressão, ou teve experiências mal sucedidas, porque tem algumas intervenções infelizes, tem também, e aí ela acaba condenando a psicoterapia. A pessoa não culpa o profissional ou a falta de vínculo terapêutico. Ela acaba culpando a psicoterapia. O que é que a gente diz a essas pessoas? Procure encontrar um profissional que tenha alguma referência, que outras pessoas já passaram, que podem falar da forma com que ele trabalha, da forma com que cuidou de outras pessoas. Tem profissionais, Monique, que a gente deve ter um certo cuidado a escolher. O médico, o fisioterapeuta, o nutricionista. É importante, o nutricionista precisa de uma referência. Eu não posso ir ali e alguém passar numa caneta uma lista de alimentos para eu comer, porque não é simples assim. Então, para o psicólogo também. Conversa com os amigos, procura saber se conhece alguém. Por exemplo, no caso dos meus pacientes, quando eles precisam de indicação psiquiátrica, e acontece em muitos casos, geralmente eu faço indicações do psiquiatra, que também nem sempre tem um sucesso o encontro com o psiquiatra. Mas eu indico pelo sucesso do psiquiatra num paciente anterior. Como é que o psiquiatra está cuidando desse meu outro paciente? Se eu vejo que esse psiquiatra está cuidando bem desse meu outro paciente, óbvio que eu vou indicar, eu não quero saber quem é. A maioria dos psiquiatras que cuidam dos meus pacientes eu não conheço, nunca vi. Mas cuidou bem de um paciente, eu sei que é a forma que ele atua com a pessoa humana, e aí eu indico. Porque também precisa ter muito cuidado quando a gente procura esses profissionais. Com a psicologia é a mesma coisa. A mesma coisa. Não deu certo, meu caro, não deu certo, minha querida. Procura referência, conversa com outras pessoas, vê como foi que se desenvolveu o processo psicoterápico, mas não desista não. É um profissional hoje que, diríamos, não é porque é minha profissão não, mas hoje ele está se fazendo indispensável na sociedade pelo número de sofrimento que a gente está vivendo. Não é porque eu sou psicólogo não. Eu já disse em casa que quando eu não for mais psicólogo eu vou ser barbeiro, vou colocar uma barbearia e vou fazer barba do povo. Tudo de bom, hein? Eu vou continuar ouvindo a galera. Né? Um dia não tem mais sofrimento, olha que maravilha. Ninguém sofre mais, não tem mais depressão, mais sofrimento. Eu boto uma barbearia, que eu vou fazer barba dos outros, ninguém faz a minha, quem faz é eu mesmo. E ainda vou continuar ouvindo as pessoas. Tudo certo.
Mas hoje o profissional de psicologia tem sido muito importante. A gente está vendo, por exemplo, nesse momento de pandemia que a gente está sofrendo, infelizmente. A Monique, pode ficar à Doutor vontade. Paulo, veja só, existe um pedido muito grande para que a gente fique um pouquinho mais. Aí, tipo, a gente vai assistir uns 10 minutinhos a mais. Tudo bem para o senhor? Sem problema. Sem Eu vou problema. Eu só estou controlar com o fome, tempo que eu só aqui. almocei meio-dia. Eu sei, Eu por almocei isso que eu falei meio-dia, só né? 10 minutinhos. Não, pode ficar à vontade. Explicando ao pessoal que a gente tem um tempo de live, porque o próprio Instagram ele vai cortar automaticamente. Mesmo que a gente fique aqui, ele vai cortar e a gente precisa voltar. Se isso acontecer, a gente volta um pouquinho e fica só no máximo uns 5, 10 minutos, porque aí o doutor Paulo tem outros compromissos, né, com a família dele e tudo também. Doutor Paulo, uma pergunta que foi feita aqui é justamente qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Foi a Lucinéia. E uma outra pergunta também é sobre a questão da automedicação. Por exemplo, eu não vou para psicólogo, eu não vou para psiquiatra, mas aí eu sei que a minha mãe toma um determinado remédio para dormir, e ela fica mais tranquila quando ela toma aquele remédio, eu vou tomar também, porque eu acho que eu estou me sentindo muito ansiosa, eu vou tomar o remédio sem indicação nenhuma, sem nenhum acompanhamento. Como é que fica essa questão? A primeira, as duas são muito importantes. Na verdade, todas as perguntas aqui foram importantes, tá? A primeira é sobre a diferença do psiquiatra para o psicólogo. O psiquiatra é um médico, tá? De formação. Ele é um médico de formação que fez uma especialização em psiquiatria, tá certo? E a função dele, objetivamente, assim, muito restritamente, é medicar, tá? O psiquiatra, ele vai ouvir seus sintomas, a descrição dos seus sinais, dos seus sintomas, ele precisa escutar de você, porque não tem um exame para fazer, para saber que nível está a depressão, que nível está a ansiedade, que nível está o transtorno bipolar. Não tem. Você tem que ser muito honesto em descrever o que você sente. E ele vai escutar e verificando sinais e sintomas, ele vai colocar, perceber na gama de medicamentos disponíveis aquelas mais adequadas para os seus sinais e para os seus sintomas. O psiquiatra tem a função estrita, assim, objetiva de medicar. Óbvio que muitos psiquiatras também acolhem, também escutam, isso é muito importante. Mas ele precisa, sobretudo, ter uma escuta clínica muito aguçada e uma experiência em psicofarmacologia boa, para ele não te medicar errado, tá? Acontece como acontece em qualquer profissão. O objetivo do psiquiatra é prescrever. Às vezes a pessoa diz, eu fui no médico e ele nem falou comigo. É uma pena, deveria falar, não é que não deveria, porém, ele te medicou corretamente, ele conseguiu entender tua queixa e prescreveu a medicação acertada, ele fez o trabalho dele. O psicólogo é um profissional do comportamento e do pensamento. Enquanto o psiquiatra vai ajustar pela química as tuas taxas hormonais, os teus neurotransmissores, quimicamente, pela medicação, o profissional de psicologia vai ajustar o teu comportamento e o teu pensamento pelas técnicas e as intervenções psicoterápicas. Enquanto o médico trabalha com a química, né, intervindo medicamentosamente, o psicólogo vai intervir no teu comportamento, na tua forma de se comportar, na tua forma de agir na sociedade e no teu pensamento, na tua forma de ver as coisas e agir diante delas. Tá? O psiquiatra atua na medicação e o psicólogo no comportamento e no pensamento. Teve a outra pergunta? Não, foram essa. Teve a outra. Ah, tá. A automedicação, professora Monique, é um problema seríssimo hoje. Um problema muito grave. E o risco da automedicação pode ser com danos irreversíveis. Lembre-se, quando você escolher qualquer medicamento, um dipirona, porque sua mãe toma dipirona, pode ser que a dipirona lhe mate. Você tem um efeito colateral, algumas pessoas fecham a traqueia, não conseguem respirar e morrem. Da tua mãe, do teu amigo, pode não ser sua. Qualquer medicamento por automedicação tem um risco severo. Nos medicamentos, os psicofármacos, meu amigo, minha querida, presta atenção. Você está usando um medicamento que está mexendo com o seu sistema cognitivo, com a sua forma de pensar, com os seus processos neurais. Você pode causar um dano nesse processo irreversível.
Você pode, inclusive, causar um prejuízo maior do que o sofrimento que você está só sentindo. Você tem noção de que, por exemplo, um medicamento muito comum que está sendo usado como água, os ansiolíticos, por exemplo. Os ansiolíticos são tomados... O ansiolítico ele também é um antipsicótico. Se você, por exemplo, tiver transtorno bipolar e não sabe, e você toma somente o ansiolítico, você pode cair num processo depressivo grave. Você pode desenvolver ideação suicida que você não tinha. É como o contrário. Você está se sentindo triste, você tem transtorno bipolar, que é mania e depressão. Você sobe e desce no seu humor. Aí você não foi no médico, aí alguém tem um antidepressivo e te dá, porque eu estava triste também, tomei aqui esse medicamento, a gente evita falar os nomes, e eu fiquei melhor. Aí você toma um antidepressivo. O antidepressivo vai levantar o teu humor, ou seja, vai te ativar. Como você tem transtorno bipolar, você pode passar da conta e entrar numa virada maníaca e fazer um surto. É o que chama de virada maníaca. Você sobe demais da conta, porque o transtorno bipolar é uma das patologias difíceis de medicar, porque você tem que controlar o processo de mania, trazendo o sujeito para baixo, mas não pode ser muito para baixo, senão ele entra num quadro depressivo muito grave. Aí você entra com o depressivo para levantar e equilibrar mania e depressão. Se você coloca só o antidepressivo, aí você joga a mania lá para cima, ele tem uma virada maníaca. É aquela história de surtou, ficou meio doido, teve uma virada maníaca. Entende? Então, a automedicação, lembre-se, quando você toma um psicofármaco, você está mexendo com o seu cérebro, seu processo cognitivo, você pode causar um prejuízo irreversível. Neurônio não se reproduz, é uma célula do corpo que não se reproduz mais, matou, acabou. Tenham muito cuidado, um perigo gravíssimo, e além de ter outras coisas, como supermedicação, superdosagens, que podem inclusive matar. Muito bom, doutor Paulo. Eu vou dar o encerramento à live. A Almeida Edilene, ela pergunta se psicólogo também prescreve medicações. Aí acredito que o doutor Paulo responde rapidíssimo isso. Não. Pessoal, nós estamos voltando apenas para o doutor Paulo responder a pergunta da Edilene. Logo em seguida, a gente encerra a nossa live. Obrigada por voltar. A gente vai finalizar rapidinho. Mas a pergunta da Edilene sobre o fato de se psicólogos podem passar medicações. Se ele for psicólogo e psiquiatra, pode. Se não, não. Mas deixa eu dizer uma coisa, completar um pouquinho a pergunta, Monique. Nós, psicólogos que não temos formação em medicina, nós não podemos prescrever, tá? Forma alguma, hipótese alguma. Não, nenhuma, nem me meter nisso. Porém, nós, psicólogos, precisamos ficar atentos a medicação tomada pelos nossos pacientes. O desenvolvimento, o progresso, a evolução. Ajudar, inclusive para ajudar o psiquiatra no acompanhamento disso. Porque, repare, eu vejo um paciente meu toda semana. O psiquiatra, às vezes, passa um mês, dependendo do tempo de estabilização da medicação, um pouco mais de um mês, para voltar a ver o paciente. Então, assim, mesmo que nós não prescrevamos, nós precisamos entender o máximo que possível de psicofármaco. Da forma, quais são os mais indicados, como é que eles desenvolvem, quais são os efeitos colaterais suportáveis para poder conscientizar, o que a gente chama de psicoeducação, para conscientizar o nosso paciente. Então, ainda que nós não prescrevamos, mas eu preciso entender de psicofármaco, o máximo que eu puder. Evidentemente que eu não vou entender com um psiquiatra, porque ele é especialista no assunto. Mas eu preciso não prescrever, ninguém não prescreve, psicólogo não prescreve, mas eu preciso entender para acompanhar se essa medicação está bem, até para eu dar uma ligadinha para o psiquiatra, sua colega, a gente teve uma complicação com a medicação, depois da medicação, outros sintomas apareceram, entendeu? E é possível, num bom diálogo com o médico, a gente fazer uma sugestão. Isso. Eu só quis dizer assim, eu só queria falar da questão da importância da gente ter, não, por exemplo, quem precisa de um psiquiatra, não ter só um psiquiatra, mas fazer um acompanhamento psicológico mesmo, semanal, ser acompanhado no comportamento, nas emoções, né? É difícil a gente falar sobre isso, parece que eu estou vendendo meu peixe. Não entendam isso não, viu, gente? Não precisa vir para mim, não. Pode ser outro psicólogo, tá certo?
É fundamental que a gente tenha um acompanhamento psicoterápico do lado da psiquiatria, tá? Com algumas exceções. Algumas exceções, o psicólogo não consegue fazer muita coisa. Por exemplo, um paciente em surto. Como a gente trabalha com processo cognitivo, pensamento, comportamento, um paciente em surto, ele não vai interagir com o psicólogo, não vai ter como. Então, ele precisa estar com o psiquiatra, a medicação, trazer ele de volta para a realidade e o psicólogo entra depois, tá certo? Mas é importante demais ter um psicólogo para que acompanhe. Deixa eu fazer uma analogia da mais simples que eu possa. Por exemplo, eu tenho uma infecção, tá certo? Essa infecção traz um sintoma, febre, por exemplo, né? Eu tenho uma infecção e tenho a febre. Eu diria que o psiquiatra age no problema na febre, que são nos sintomas. A psiquiatria age nos sintomas, que seria a febre. A infecção seria a forma com que eu me organizo diante da minha vida, diante dos meus sofrimentos, diante dos meus problemas. Então, o psiquiatra entra com a medicação tratando, aspas, a febre, baixando a febre, e o psicólogo precisa reorganizar o pensamento, a cognição, o comportamento da pessoa diante de si mesmo, do seu sofrimento, para que a gente trate a infecção. Porque o que acontece em muitos casos? Eu sou tratado com a medicação e toda vez que eu tento sair da medicação, como eu não mudei a minha forma de viver, eu tento sair da medicação, o sofrimento volta. Eu tento sair da medicação, o sofrimento volta. Ou eu fico medicado ad eterno. Né? É uma escolha. Mas então, sem querer vender meu peixe, não estou falando de mim, mas a presença de um profissional de psicologia do lado de um profissional de psiquiatria é fundamental. Ainda que pareça que o seu problema não seja existencial. Porque nós temos neuroses endógenas e exógenas. As endógenas são aquelas disfunções do organismo, mudou o hormônio e apareceu uma depressão. As exógenas são as experiências que nós tivemos que causou as mudanças hormonais e de neurotransmissores. E eu preciso lidar com essas experiências, reorganizar essas experiências. E infelizmente, o psiquiatra não tem tempo, não daria para lidar com isso tudo, por isso um profissional de psicologia. Eu fiz uma analogia aqui na minha cabeça, me diga se eu estiver errada. Por exemplo, é como se a gente quebrasse uma perna e fosse ao ortopedista, e depois do ortopedista a gente precisa de um fisioterapeuta, para a gente aprender a utilizar, realizar os movimentos naturais novamente. Então, é como se fosse isso. A gente vai para um psiquiatra, mas precisa de um apoio, um acompanhamento psicológico para se adaptar de novo às novas mudanças, a maneira como a gente vai encarar a vida de novo, né? Eita, professora. A senhora é uma excelência. A senhora sabe disso. Ai, meu Deus. A gente tem uma pergunta do Ícaro. Posso fazer? Pode ficar à vontade. A gente vai até meia-noite hoje. Não, vai ser a última. Não tô reclamando não, fica à vontade. Tá bom, então não diga isso não, que a gente se aproveita, viu? Não reclama não, pode ficar à vontade. Ele tem uma pergunta ainda sobre a automedicação. Ele pergunta se os florais, por serem mais naturais, se eles podem causar sérios riscos às pessoas. Olha aí, Ícaro, a gente não tem como afirmar danos causados por esses medicamentos florais, esses outros, como chama agora? Me fugiu o nome, de ordem mais natural. Não tem, tá? Então, não, alguém falou que passou mal porque tomou um medicamento à base de maracujá. Nunca ouvi falar nisso, não tem como afirmar. O que a gente tem que ter atenção quanto a esses medicamentos é se ele é o suficiente para o seu sofrimento. Né? Porque às vezes você passa aí a vida tomando floral, e eu não estou dizendo que eles não são importantes em algum momento, mas não consigo entender, a não ser que alguém tenha a informação e passe para a gente, de que existe alguma afirmação de que esses medicamentos façam mal, a não ser que você tenha uma alergia ao componente, né? Aí vai fazer mal. Mas, de forma geral, não conheço nada que faça mal. Agora, precisa estar atento se o teu sofrimento, um medicamento como um floral, é suficiente. Tá? A gente fica com preconceito, muita gente tem preconceito da psiquiatria também, não quer tomar um medicamento e fica aí fazendo paliativos, tomando floral, fazendo aquelas intervenções alternativas. Lembre-se, o nome já está dizendo, alternativas, né? Ou seja, é uma alternativa ao tratamento convencional. Não quer dizer que exclui o tratamento convencional, tá? Então, não conheço nenhum relato de que faça mal, a não ser que tenha uma resposta alérgica ou um componente, mas eu também não sei se é suficiente para o seu sofrimento, para o seu ou para de alguém.
Doutor Paulo, a gente tem uma pergunta aqui da Gabriela, que ela quer saber o seguinte: existe um sofrimento maior do que o outro? Não, não existe não. Não, de jeito nenhum. Não existe sofrimento maior que os outros. Existe o meu sofrimento e o seu sofrimento. Em mim dói de um jeito, em você dói do outro. A gente tem, infelizmente, um mau hábito e aí uma infelicidade de comparar os sofrimentos. Às vezes com intenção maravilhosa. Tá vendo fulano, rapaz? Olha só, fulano tá passando por isso também. E não tá do seu jeito. A gente tem essa mania de comparar. Não existe sofrimento maior ou menor. Existe o meu sofrimento e o sofrimento. E o seu sofrimento. Por exemplo, se a gente fosse analisar de forma muito técnica, sem empatia, sem considerar a humanidade, diríamos, por exemplo, que uma pessoa que perdeu o pai sofre mais do que uma pessoa que está sofrendo porque não conseguiu passar no vestibular nunca na vida. Se a gente olha assim para o tamanho das coisas, grosso modo, óbvio que eu diria que a pessoa que perdeu um pai está sofrendo mais. Eu estou sentindo a dor do outro. Eu sei quanto aquilo está fazendo sofrer no interior dele. Não está. No meu consultório, nenhum sofrimento é maior que o outro. Porque no meu consultório tem desde a pessoa simplesmente que não está namorando, até a pessoa que perdeu um ente querido. E todos esses sofrimentos são tratados individualmente. Cada pessoa é única, exclusiva e irrepetível. O seu sofrimento é único, exclusivo e irrepetível. Aquela intenção boa de dizer assim, rapaz, precisa disso tudo não, fulano de tal também. É uma intenção de motivar, mas geralmente não dá certo e pode atrapalhar até mais. Tá certo? Pessoa única, exclusiva e irrepetível, sofrimento único, exclusivo e irrepetível. Isso aí. Obrigada, doutor Paulo. A gente vai dar o encerramento da nossa live. Agradeço bastante a paciência, a disponibilidade de dar aquela estendida, atendendo aos pedidos do pessoal que está acompanhando a nossa live. Gostaria de agradecer em nome da nossa Universidade Federal de Alagoas, em nome do Instituto de Química e Biotecnologia, em nome do QuiCiência, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, a sua presença aqui nessa noite para conversar conosco. Viu? Nosso muito obrigada. Monique, eu agradeço de forma profunda o convite. Eu faço o possível, de verdade, para atender esses pedidos. Já tive com a senhora na sua turma de Química, não é verdade? Já tive lá pedido. Verdade. Já tive com o pessoal de Psicologia, já tive com o pessoal da computação, como é que chama lá o instituto lá do menino que é nerdzinho, que inteligente, que é a gota, como é que chama lá atrás? É o Instituto de Computação mesmo. É isso mesmo, pronto, já tive com o pessoal do Instituto de Computação, ou seja, em outras universidades, a Pitágoras, a Nassau, ou seja, no ambiente acadêmico eu tenho muita vontade de ajudar, principalmente assim. Em qualquer outro lugar. Fico grato por ter me dado a oportunidade de, alguma forma, ajudar as pessoas a entender que dói. E vai doer. Sofrimento é inevitável. A diferença é como eu sofro. É a grande diferença. Não existe pessoa que não sofre. Agradeço profundamente pela oportunidade. Parabenizo a Universidade Federal, a professora Monique, o Instituto QuiCiência, aos alunos dela que estão sempre envolvidos aí nos projetos da professora, que ela fica, vira e mexe em um projeto novo. Nunca vi professora para inventar tanto projeto, mas gosta de trabalhar aí, nunca vi não. Isso significa, professora, que eu preciso entender, a professora Monique precisa entender, cada pessoa que está aqui precisa entender. Se você não entender sua profissão como missão, desista, camarada. Se você não entender que você está aqui a serviço, desista. Você vai ser medíocre, um profissional medíocre, uma pessoa sofrida, sem vontade de viver. Nada vai ter sentido. Não adianta o teu currículo. Não adianta quanto tu estudou. Se você não entender que o que você está fazendo é uma missão e que não é seu, é de quem lhe encontra, das pessoas que lhe encontram. Se não, meu querido, minha querida, eu não consigo ver quem são as pessoas que estão nos vendo. Se você não entender que sua profissão é uma missão, quem conhece a professora Monique sabe, os alunos dela sabem quanto ela se dedica. Estou puxando o saco não, porque eu não gosto disso. Estou falando porque tem que falar mesmo. Quanto ela se dedica àquilo que faz. E ela não costuma fazer propaganda dela mesma.
Estou falando aqui porque conheço a professora Monique. Se a gente entender que a minha profissão é um dom de serviço, não é minha. A minha profissão não é minha. Seja lá que profissão for. Seja lá, se eu entender que ela não é minha, é um dom de serviço, aí eu vou ser realizado. E talvez a gente ganhe até dinheiro. Mas se eu não entender que é um dom de serviço, pegue o seu banquinho, camarada, e saia de fininho, vá procurar outra coisa da vida. E principalmente, eu posso alertar, principalmente no ambiente educacional. Se você não tiver vocação para isso, meu amigo, desapareça, procura outra coisa para fazer. Se você está inserido na educação e não está apaixonado pela educação, pelo ensino, procure outra coisa para fazer, meu amigo. Se afaste das pessoas. Não se envolva, você vai fazer sofrer e vai ser um trabalho medíocre. Isso aqui que a professora Monique faz é um trabalho de doação. Isso aqui é um trabalho de doação, é um serviço. Quer viver uma profissão com sentido? Seja servidor. Se não tem capacidade de servir, procure outra coisa para fazer. Obrigado, professora Monique. Obrigado às pessoas. Espero ter esclarecido. Se tiver tido alguma pergunta, algum questionamento que tenha sido assim um pouco mais delicado e ficaram acanhados de fazer de público, procura a professora Monique, manda inbox para ela, manda o contato que eu tento esclarecer. Pronto. Por O outra senhor via. falou isso de poder mandar contato, o pessoal vai encher de pedido pelo direct. Porque às vezes a gente fica com vergonha de perguntar aqui, né? A gente fica com vergonha. Teve algumas perguntas ainda que o pessoal fez depois, que a gente vai encerrar a live, que eu não vou puxar as perguntas, pessoal, porque senão a gente não consegue compilar em uma live só. A primeira já está gravada, já está no IGTV. O pessoal do QuiCiência vai baixar, colocar a vinheta e disponibilizar para vocês de maneira mais oficial. E essa depois a gente vai baixar também e disponibilizar. O Dr. Paulo ele é extremamente acessível, então o pessoal que tiver interesse de conversar um pouco mais, eu realmente passo o contato para ele, principalmente porque ele está dando essa liberdade e autorização de disponibilizar o contato. Então, se sintam bem à vontade, né? Agradecendo mais uma vez, Dr. Paulo, inclusive pelas suas palavras, eu fico muito grata, assim, eu não esperava que você fosse falar assim. Então, Não fique em achar não, viu? Só foi essa vez, não vou puxar o saco de novo não. Então eu fico muito feliz e agradecida. Gostaria de agradecer a presença da nossa diretora, a professora Francine, que esteve presente e nos acompanhou, a professora Simone, professor Mário, que se fez presente também, são professores que sempre estão acompanhando nossas lives, então eu gostaria de dar o nosso muito obrigado também. Obrigada a todos que nos acompanharam. E mais uma vez, meu obrigado, doutor Paulo. E até a terceira jornada, pessoal, porque hoje é a última, certo? Mas a terceira jornada ela vai ter início dia 25 de maio. Nós temos muita surpresa chegando por aí. Não podemos contar, porque senão é spoiler. Mas aí... Alguém segura essa mulher, alguém segura essa professora, pelo amor de Deus. Viu, pessoal? Tchau e boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.